Ouviu um joia? Joia. Não ouviu um joia. Todo mundo joia? Joia! Bom Dibre, como nós costumamos dizer no Dibradoras. Estamos ao vivo aqui no Summit, primeiro Summit de Futebol Feminino realizado em parceria, né, da Federação Paulista de Futebol com a Federação do Rio de Janeiro de Futebol. Sensacional essa parceria. Quem está acompanhando aí os debates deve estar amando, porque estão todos maravilhosos. Inclusive esse que, com modéstia à parte, sou eu que vou mediar, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Para quem não sabe, eu sou Renata Mendonça do Dibradoras, uma página que surgiu em 2015 para falar de futebol feminino, para falar de mulheres no esporte, né? Trazer visibilidade para as mulheres no esporte. E é uma honra estar aqui com alguns dos nomes que hoje são responsáveis, né, que tem a bola na mão ali para marcar o gol do futebol feminino no Brasil. Alguns dos principais protagonistas aí das competições de futebol feminino no Brasil. Vou apresentá-los em ordem de nacional e estadual, certo? Então, primeiramente, Romeu Castro, que é supervisor de competições de futebol feminino da CBF. E aí temos também o Marcelo Viana, que é diretor de competições da FERJ, e a Aline Pellegrino, diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam preparados, porque hoje eu vou sabatinar. Brincadeira. Eu queria começar esse debate, gente. A gente vai ter, só explicar para quem está acompanhando, a gente tem algumas perguntas aqui para a gente trazer o contexto dessas competições, tá? Do que a gente tem hoje no Brasil, né? No nível nacional e no nível Estado do Rio de Janeiro e Estado de São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho, né, no comparativo com o futebol internacional, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E nos 20 minutos finais desse evento, a gente vai abrir para as perguntas. Como você faz para enviar a sua pergunta? Quando você está olhando aí na tela do Zoom, embaixo, né, você tem mais ou menos no meio ali, você tem alguns itens, né, participantes, e logo o segundo item é Q&A, Q-I-A, certo? Que é basicamente perguntas e respostas. Se você clicar ali, você consegue enviar a sua pergunta. A gente tem a Gláucia, que vai estar filtrando essas perguntas e passando para a gente fazer nos 20 minutos finais, certo? Então, participem, entrem lá no Q&A e enviem suas perguntas. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta direcionada aos 3 participantes, tá? Para a gente abrir esse debate. Bom, a gente sabe que o futebol feminino foi proibido, né, por lei no Brasil por 40 anos, então, assim, é uma modalidade recente, se a gente parar para pensar em termos de desenvolvimento e de competições e de regulamentação da categoria. Então, eu queria saber de vocês, né, diante desse cenário tão complexo, né, e tão recente, vocês acham que a gente está próximo dos modelos ideais, dos números ideais de competição? E se vocês pudessem elencar assim, qual que os primeiros pontos que a gente ainda precisa evoluir. Então, começamos com a Aline Pellegrino, porque é a mulher, né? Eu dou a palavra para a primeira mulher, por favor. Boa tarde, Rê, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Romeu. É um prazer estar participando aí com todos vocês. Com certeza também com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Esse já é o 6º painel. O 7º, o penúltimo, né? Penúltimo painel. Tem sido um sucesso desde ontem. Então, antes de responder aí para a Rê, eu queria agradecer muito, muito, muito todo mundo que participou dessa organização, a FERJ, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, na figura da Luciana Lopes, do presidente Rubens Lopes. Agradecer muito ao presidente Reinaldo também, por proporcionar que a gente pudesse, junto com a FERJ, através de uma conversa com o presidente Rubens, que a Federação Paulista pudesse fazer parte desse summit, que foi uma iniciativa inicial da FERJ. Queria agradecer muito a Lorena, vocês já viram ela aí em alguns painéis que trabalhou comigo assim dia e noite mesmo para que a gente pudesse entregar para vocês o melhor summit, esse primeiro. A gente precisa fazer sempre o primeiro muito bem feito.
Então, gostaria de agradecer muito toda a turma também da Federação Paulista, que está por trás, nos bastidores, o pessoal da EA. E aí, vamos lá, Rê. Eu acho que a gente ainda está longe do modelo ideal de competições, do número ideal de competições. Eu não sei se tem um número mágico, eu não acredito, depende muito do contexto, do momento. E aí, olhando um pouquinho aqui para o que acontece na Federação Paulista, a gente tinha até então só o campeonato adulto, né? Que quando eu cheguei em 2016 na federação, é um campeonato que eu joguei algumas vezes, que eu fui campeã dele algumas vezes, um campeonato muito disputado, mas que ele era para meninas a partir de 15 anos e deixa para lá. 15, 30, 35, 40, todo mundo podia jogar e só tinha essa competição. Hoje, esse ano, em 2020, 4 anos depois, a gente já estava indo para uma perspectiva de 5 competições. Então, obviamente, meninas de 15 jogando com meninas de 40 não é o ideal. Naquele momento era o que tinha e era a realidade daquele momento. Então, podemos ir melhorando. Hoje, nessa competição, as meninas podem começar a jogar a partir de 18 anos, porém, a gente permite que até 4 atletas de 14 a 17 anos façam parte da súmula, façam parte dessa experiência, porque a gente sabe que tem algumas jogadoras que já estão num outro nível e é importante começar a participar, às vezes ficar no banco de um grande jogo, faz diferença na formação delas. A base, sem dúvida nenhuma, faltava uma competição de base. A gente precisa ter essas competições de base, senão a gente não corrige, e a Cristiane Gambaré falou muito bem no outro painel, essa pirâmide invertida que a gente tem no futebol feminino, que começou de cima para baixo. A gente começou sempre olhando as competições adultas e nunca as competições de base. A Bia Vaz também fala muito isso. Então, em 2017, a Federação Paulista faz o primeiro campeonato sub-17, era uma preocupação minha muito grande, e aí, de repente, na primeira edição, a gente tem 17 clubes. Então, na verdade, o que faltava não eram clubes, faltava a competição. E aí a gente vai falar muito desse processo de desenvolvimento, e tudo isso que também foi discutido na mesa passada, esse plano de desenvolvimento, ele passa por um número maior de competições. Sub-17, 14 a 17 anos, como é que a gente começa a falar com meninas ainda mais novas? Então, foram as estratégias aqui na Paulista, dos festivais, Festival Sub-14, de 12 a 14 anos, que esse ano nos deu a condição de ter no papel, por enquanto, infelizmente, por conta de todo esse cenário, uma primeira edição de Sub-15. Então, a gente teríamos 8 equipes ali disputando pela primeira vez Sub-15. Ainda assim, é o suficiente? Só essa competição adulta é o suficiente? A gente sabe que não, porque não são todas as equipes que têm o calendário nacional. Então, tem equipes aqui em São Paulo que têm essa característica da prefeitura, da Secretaria de Esportes, que jogam jogos regionais, jogos abertos, mas ainda assim, só essas 3 competições não era um número ideal para que essas equipes possam se manter ativas por 12 meses ou mais próximo disso, consequentemente, as atletas também. Então, uma outra estratégia do ano passado foi a Copa Paulista, para a gente dar calendário para essas equipes que não estão ainda disputando competições nacionais. Então, eu vejo que ainda está tudo muito aberto, porque a gente está nesse processo de desenvolvimento. A Luciana, que estava na mesa anterior, e o Marcelo talvez não vai me deixar mentir, a gente já tem o Rio São Paulo no papel desde o ano passado, então acho que tem também condição desse tipo de competição que tinha no futebol masculino e que tinha uma baita tradição, que era super legal, o Rio São Paulo, fazer uma Copa Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, acho que a gente ainda tem muita gama para pensar as competições no Brasil, e são elas, com certeza, que vão aumentar o número de meninas, mulheres, atletas, praticantes, e a gente cada vez mais massificar e fomentar o futebol feminino no Brasil. Marcelo, pode falar, que você está logo acima dela. Minha vez. Então, boa tarde a todos, né? Agradecendo aí essa oportunidade, esse convite, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Federação Paulista, enfim, todos que estão envolvidos nesse brilhante projeto. Dizer que é um prazer estar aqui com 2 figuras aí de tanto conhecimento do futebol feminino como a Aline e o Romeu. E, Renata, bom estar com você também. Boa tarde para os nossos telespectadores, né? E alguns ouvintes também. E a gente pode começar dentro da análise da Aline. Eu acho que a gente precisa sempre enxergar o cenário de onde nós estamos, né? Não adianta eu estar no Rio de Janeiro e querer fazer um futebol igual na Europa. Não adianta. Então,
Eu acho que isso é o princípio da regra básica, você entender o que está acontecendo dentro do seu estado, para que aí, a partir daí você consiga melhorar e agregar valores e conseguir produzir competições. Acho que isso é um papel principal aí da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Nós passamos algum tempo aqui no Rio de Janeiro sem campeonatos. Tivemos o início lá em 83, né, com o Radar. Fomos até mais ou menos o início da década de 90. Aí depois teve uma época muito forte, que o Vasco conseguiu vários títulos e formou grandes jogadores, inclusive a Marta. Depois de mais um hiato, e aí a gente teve aí uma retomada em 2004, 2005, só com ligas. E chegamos em 2008, quando efetivamente a Federação de Futebol do Rio de Janeiro começou a implementar o futebol na sua grade, no seu calendário esportivo. Hoje nós temos 2 competições até o ano passado, um sub-18 e um campeonato adulto. Esse ano de 2020, nós já teríamos na nossa grade 4 competições, 2 agora no primeiro semestre, que é o sub-14 e o sub-16, e 2 no segundo semestre, que era o sub-18 e o campeonato adulto. O campeonato sub-14 e sub-16, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente foi obrigado a cancelar, segue na nossa grade o sub-18 e o adulto. E é lógico que a gente, dentro da filosofia aí da pergunta, é lógico que estamos em evolução, não tenha dúvida que nós estamos em evolução, os números provam isso, né? Todas as federações do Brasil praticam futebol, umas com um número menor de participantes, outros com um número maior, respeitando sempre o cenário de cada estado, mas todas estão participando, a CBF com várias competições, 2 séries, enfim, ainda falta muito para atingir o nível que a gente gostaria e tem certeza que vai acontecer. É muito do que a Aline falou também, a gente tem muito investimento, ou pouco investimento que tem só no adulto, as categorias de base ainda estão precisando de ser fomentadas, mas acho que é papo mais para frente em outras perguntas. Acredito que eu tenha respondido aí a sua colocação, Renata. Perfeito. Romeu, então, representante da CBF, como que você vê essa questão? Já estamos no número ideal? Podemos trabalhar com mais competições? O que você imagina? Bom, quero começar aqui, em primeiro lugar, dando meu cordial boa tarde a todos. Seguindo o protocolo, a gente está aqui para falar de futebol feminino, então o protocolo pede que cumprimentemos primeiro as mulheres. Em primeiro lugar, todas as atletas que nos acompanham, gestoras esportivas. Passo aqui o meu cumprimento à Aline Pellegrino, e mencionando a nossa medalhista olímpica, que todas se sintam cumprimentadas. Quero cumprimentar você, Renata, por todas aquelas mulheres hoje combativas que trabalham na imprensa brasileira e estão realmente sempre abrindo espaço e dando voz às atletas de todas as modalidades, não só do futebol feminino. E aí agora, falando dos homens, o meu boa tarde também ao presidente, o meu boa tarde e um agradecimento ao presidente da FERJ, o Rubinho Lopes. Eu quero também deixar aqui o meu grande abraço ao querido amigo, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, e aqui com a gente na mesa, o Marcelo Viana, companheiro também da Conmebol, que vem fazendo um trabalho excepcional pelos clubes do Rio de Janeiro e também pelos clubes do nosso continente lá, também como delegado internacional de competições. Tá? A gente falar da história do futebol feminino e da evolução de competições, isso se confunde também com a minha própria história como gestor. Eu estive presente desde o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino, na época extraoficial, que foi realizado no Rio de Janeiro. Foi uma competição de praia, na verdade, porque na época se proibia que as mulheres jogassem nos gramados, né? Apesar de 83 nós termos tido o ok do Conselho Nacional de Desportos para o retorno da prática do futebol entre mulheres, na primeira competição que o Radar tentou realizar, foi negado o acesso aos estádios de futebol ainda, a lei era muito recente e a competição acabou sendo realizada na praia. E, obviamente, que a gente percorreu um caminho muito longo desde lá. E quando a gente participa de um evento que reúne Federação Paulista de Futebol e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos efetivamente nas raízes do futebol feminino no Brasil. Foram nesses 2 estados que nós tivemos, principalmente nesse período que chamamos de futebol feminino da era moderna de competição, foi aí, Federação Paulista e Carioca, que nós tivemos as principais equipes,
e realmente o desenvolvimento da modalidade. Nós ainda não estamos num cenário ideal, mas a evolução ela é realmente muito sustentável e rápida, se nós olharmos do ponto de vista que até 83 a modalidade vinha tendo a sua prática proibida, né? Nós passamos por momentos de desenvolvimento muito interessantes. Em 97, por exemplo, nós tivemos um Paulistana já com premiação para as equipes, um campeonato paulistano que gerou o primeiro Rio-São Paulo, o primeiro e único Rio-São Paulo da história, eu acredito, né, Marcelo? Que foi uma competição que nós conquistamos pelo São Paulo Futebol Clube. Na época, eu era gestor da equipe do Morumbi, e eu fico muito feliz de saber que está em estudo a volta dessa competição. Vai ser importante para o fortalecimento das equipes desses estados. Falando em termos do calendário da CBF, em 2013, quando nós lançamos o Campeonato Brasileiro, quando ele retornou, né, de uma forma mais organizada, nós tínhamos um calendário com 132 jogos apenas. Eram 70 do Campeonato Brasileiro e eram 62 da antiga Copa do Brasil. Quando a gente chega em 2019, apenas 6 anos depois, a gente pula para 382 jogos do calendário nacional. É o triplo, um crescimento de 300% em apenas 6 anos, né? E hoje nós temos uma Série A1 que já supera em número de jogos praticamente todo o calendário antigo de 2013, são agora 134 jogos, contra 132. Temos a A2 com 120 jogos, o Sub-18 com 90 jogos, o Sub-16 com 22 e mais um Sub-14 com 16, que faz parte do torneio de desenvolvimento. Então, há realmente um crescimento rápido. E outra situação importante é que o fomentador, todo o fomento, o grande trabalho que dá incentivo à manutenção das competições nacionais vem, obviamente, de um trabalho das 27 federações estaduais. Então, hoje, para você gerar 382 jogos do país, você tem pelo menos mais 800 sendo realizados por todos os 27 estados brasileiros. Isso é muito importante e mostra um crescimento sustentável que também tem reflexos positivos em cada estado do nosso país. Perfeito. Bom, eu vou passar para as próximas perguntas, que cada uma vai ser direcionada para um dos convidados, tá? Para a gente entender um pouquinho do contexto de cada um, que cada um enfrenta aqui entre os convidados que a gente tem nessa mesa, que não é uma mesa, mas vocês entenderam, né? Para o Marcelo, eu queria perguntar como é que está a situação, porque assim, quando a gente olha para o país inteiro, para todas as federações, né, do Brasil de futebol, você tem estágios diferentes no futebol feminino em cada um desses lugares, né? Então, São Paulo tem um cenário, Rio de Janeiro tem outro cenário. Na FERJ, por exemplo, o Campeonato Carioca conta com a participação de muitos times amadores, né? E isso acaba gerando eventuais goleadas daquelas de 56-0, e aí vem aquela repercussão, olha lá, né? E tem muita gente que fala, poxa, olha lá, futebol feminino é chato, é ruim, porque, poxa, onde que tem 56-0 numa competição profissional? Então, assim, a gente queria entender um pouquinho do contexto que vocês enfrentam, né? Qual é o desafio que vocês encontram no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, para melhorar o nível da competição estadual? Então, vamos lá, Renata. Muito boa essa pergunta. Positiva mesmo. Vamos lá. Então, assim, as diferenças entre estados, elas acontecem em todos os níveis. Futebol profissional, categorias de base, você tem uma Federação Paulista lá em cima, você tem a Federação do Rio que vem logo mais abaixo, assim, sem citar nomes, mas a gente sabe que é o cenário, é assim que é, e a gente tem que ir andando com o que nós temos para desenvolver. Sobre essa questão do nosso campeonato ter a presença de algumas equipes amadoras, foi como eu posso dizer, nós tentamos montar um cenário para que a gente conseguisse oportunizar com que mais meninas pudessem estar participando dos campeonatos, né? Passou, sim, pela nossa cabeça que pudessem acontecer goleadas, como aconteceu. É claro que nós estamos numa democracia, cada um entende da maneira que quiser entender, assim, faz parte. Eu não acho que isso, de alguma maneira,
torne a competição mais ou menos atraente. Se fosse assim, o Campeonato Espanhol também não servia para nada, porque só o Barcelona e o Real Madrid ganham aquilo. Então, não vamos nem ver o Campeonato Espanhol. Vai ganhar o Barcelona e o Real Madrid. Então, eu acho que não é por aí. O que nós quisemos, de verdade, foi oportunizar. E aí, sim, a partir do momento em que a gente consiga colocar várias equipes para jogar, a gente consiga dividir em níveis, a gente consiga dividir em profissionais, em amadores, Série A, Série B, Série C, mas a gente só consegue fazer isso com uma quantidade de equipes para que a gente consiga dividir e ter campeonato. Não adianta você querer fazer um bolo com 2 ovos só, que só 1 ou 2 pessoas vão comer. Não dá, não tem como. Então, o que nós quisemos de verdade foi oportunizar. Se você me perguntar se nós ficamos... se a gente entendeu que foi de maneira errada, não entendi de maneira errada. Eu tive lá uma repórter, que eu não vou falar o nome dela nem da emissora, mas ela passou 2 horas sentada na minha mesa, na minha sala de frente para mim, querendo que eu dissesse para ela que eu estava decepcionado, que de alguma forma aquelas meninas do Greminho se sentiram humilhadas. E eu falei, e todas as vezes que ela tentou me perguntar, eu falei, não, eu não estou arrependido, não estou decepcionado, tenho certeza que nós estamos fazendo a coisa certa e o futuro vai dizer. Não satisfeito, porque aviões decolam, sobem e aterrissam todos os dias, mas só é notícia o avião que cai, né? Infelizmente é assim que é. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Não satisfeitos, eles foram até as meninas do Greminho e acho que eles conseguiram ter acesso, todas elas ficaram satisfeitas e, de alguma maneira, ninguém quer perder, nada na vida, mas, de qualquer maneira, todas estavam satisfeitas pela oportunidade que elas tiveram. Pela oportunidade de estar disputando um campeonato adulto, pela oportunidade de estar jogando contra Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Então, só isso, para mim, já foi um fator bem positivo. Então, assim, nesse primeiro momento, em 2019, realmente fizemos um campeonato daquela maneira, voltaremos a fazer em 2020, e o nosso propósito é dividir esse campeonato em divisões, fazer com que os profissionais da Série A joguem com os profissionais da Série A, os profissionais da Série B joguem com os profissionais da Série B, e assim por diante, e atribuindo a essas competições acesso e descenso, independente do campeonato masculino. Então, é esse o nosso propósito, e tudo tem um início, e o início, às vezes, tem alguns pontos que algumas pessoas de fora acabam não entendendo, mas é isso, a gente tem tudo isso orquestrado. Esse ano, como eu coloquei, já teríamos mais 2 campeonatos de base, infelizmente, o momento não foi propício à realização, mas não vamos parar não, vamos continuar. Assim, acho que eu consegui, de alguma maneira, responder a sua pergunta. Perfeito. Vamos a uma pergunta, então, para a Aline Pellegrino. Aline, em São Paulo, o estadual já está mais consolidado. Até se você quiser mencionar desde quando o campeonato é disputado, acho que é um dos mais antigos, né, do Brasil. Acho que é legal trazer essa história, né? Começou, depois teve uma pausa de alguns anos e depois voltou. Mas o estadual já está mais consolidado. Ele teria agora, em 2020, pela primeira vez, a premiação, né, para as equipes, para a equipe vencedora e vice-campeã. E, inclusive, teve um recorde de público, né, no ano passado, as finais sendo disputadas nos estádios principais, né, dos 2 grandes clubes que se enfrentaram, que eram São Paulo e Corinthians. O maior recorde agora de público do futebol feminino foi registrado no Campeonato Paulista, foi no ano passado com quase 30 mil pessoas, né, quase 29 mil pessoas na Arena Corinthians. E aí eu queria entender qual que é o maior desafio que vocês, né, na Federação Paulista, enfrentam hoje quanto às competições de futebol feminino, e qual foi, né, o segredo, a receita para conseguir ter esse campeonato tão competitivo que muitas vezes, né, as pessoas falam até que é mais, né, no ano passado, por exemplo, se falava que era até mais competitivo do que o brasileiro, porque tinham os 4 grandes de São Paulo lá, né, agora na primeira divisão tá todo mundo, tá os 4 grandes de São Paulo, mas até ano passado você tinha São Paulo, Corinthians e Santos na primeira divisão do brasileiro, e São Paulo e Palmeiras na segunda, e no Paulista você tinha os 4. Então, enfim, qual é o segredo também? Essas 2 perguntinhas, o desafio e o segredo. Eu acho que a gente tem um contexto, né? E aí volta no que o Marcelo falou, do que eu já tinha falado na minha primeira resposta. Contexto, a gente tem em São Paulo algumas situações que são
privilegiadas com relação à estrutura, a investimento, até de Secretaria de Esportes também, outras competições, jogos regionais, jogos abertos, que fomentou muito o futebol feminino aqui no estado. E quem jogou sabe disso, e até hoje a grandes equipes que jogam o nosso campeonato principal ainda têm essas parcerias com as prefeituras e jogam jogos regionais e jogos abertos. Então, o primeiro campeonato paulista, e esse ano, no final do ano passado, a gente está terminando um grande almanaque aí para falar das competições da Federação Paulista de Futebol, e o futebol feminino, as competições femininas não estão de fora. Então, o primeiro campeonato paulista que a gente tem ali datado, assim, um pouco mas no papel, foi em 1987, que o Juventus se sagra campeão. Aí a gente vai ter um gap, não que a competição não estivesse acontecendo, ela estava acontecendo, mas não de forma oficial dentro da federação. Então, ela tinha outros nomes, tinham parceiros ali. O Romeu, depois, se quiser, pode entrar nesse detalhe. E aí ela volta para a federação em 1997, exatamente com a Paulistana, que o Romeu bem falou, que eu assisti da arquibancada do Ibirapuera, ganhei chuteira da Kátia Silene ali, que ela jogou na torcida, e no outro ano estava fazendo parte daquele grupo. Então, de 97 para cá, a federação tem esse campeonato acontecendo. Teve um outro gapzinho ali em algum momento, que ela saiu por 3 anos e aconteceu como um paulista do interior, né? Então estava associado ali à secretaria, mas são 22 edições. Esse ano a gente estaria indo para a 22ª edição. Como eu falei, essa questão de jogos regionais, jogos abertos. Então, assim, as principais equipes, ou as equipes que vêm dando essa sustentabilidade aí para a competição no sentido de solidez, são equipes ligadas às prefeituras. Então, a gente precisa entender o quanto a importância dessas equipes dentro do processo. E aí vou falar lá atrás, que era Matonense, que passou a ser Araraquara, que virou a Ferroviária, São José, Taubaté, Franca, Piracicaba. Então, a gente tem, na verdade, se a gente for olhar ao longo desses 22 anos do Campeonato Paulista, uma força muito maior dos clubes do interior, né, ou dos não chamados clubes de camisa, do que até os próprios clubes de camisa. Então, é uma competição muito consolidada nesse sentido, porém, que quando eu chego na federação, ela não tinha um diferencial. É o estadual, ela acontece todo ano, igual, e aí se a gente segue fazendo a mesma coisa, a gente vai chegar no mesmo lugar, vai ter o mesmo resultado. Então, aí a gente começa, de uma certa forma, a gente precisa ter um produto, porque é isso, os principais clubes do Brasil estão aqui, as atletas que vão ser campeãs olímpicas, vão disputar a Copa do Mundo, saem dos clubes aqui de São Paulo. Então, a gente tem uma responsabilidade, enquanto desenvolvimento também, massificação até no sentido nacional, muito grande partindo do estado de São Paulo. A gente passa a ser exemplo, entendeu dessa forma e assumiu essa responsabilidade. Então, a partir de 2016, quando eu chego, né, presidente Reinaldo, por que não fazer a premiação, a cerimônia de premiação dessas atletas também? Premiar, a atleta gostar ainda mais daquela competição. Eu fui a melhor jogadora, a melhor meia do Campeonato Paulista. Então, aí a gente faz pela primeira... mas como é que a gente vai fazer? No masculino, quem vota é a imprensa, quem vota é o torcedor. A gente não tem nada disso. Por que os clubes não votam entre eles? Por que as atletas não elegem outras atletas do clube? Então, tudo eu acho que é possível adaptar para a realidade do futebol feminino, e isso já acho que foi um grande passo, porque no final daquela edição a gente tem Santos e Rio Preto. Não tinha falado do São José do Rio Preto, né? Falei todos, se a Doroteia tiver, ela vai ficar brava comigo. Santos e Rio Preto na final, uma final de altíssimo nível, a primeira cerimônia de premiação, imprensa cobrindo. Então, a gente vai valorizando essa competição, e a gente foi fazendo isso ao longo dos anos. Obviamente que, para quem ouviu a Júlia falando na mesa anterior, essa injeção de dinheiro, então não adiantava falar, Reinaldo, eu preciso de muita grana para fazer essa competição. A federação já paga a arbitragem dos nossos jogos, das nossas competições femininas. Então, a parceria com a Lei de Incentivo ao Esporte aqui municipal, que é a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ajuda muito. Então, nesses últimos 3 anos, a gente teve uma injeção de quase R$1,5 milhão através do ICMS, das equipes, das empresas parceiras. Então, isso faz com que a gente crie um produto. Vai envelopar. Todos os jogos têm placa, porque às vezes as pessoas chegavam lá no campeonato, que campeonato é esse? Podia ser o paulista, podia ser o do bairro, não sei, não tem uma placa. Um colete de aquecimento, que todas as equipes usam o mesmo colete de aquecimento, é o que acontece nas competições da FIFA, é o que acontece nas competições da Conmebol.
É uma camisa de aquecimento padronizada. Então, qual foi a chave que a gente mudou para chegar nessa final do ano passado, nesse recorde do ano passado? As pessoas, esse jogo é ruim, é feio, tecnicamente não é bom, a torcida não gosta, não tem patrocinador. E, de repente, o ano passado, um monte de pessoas sentaram na frente da televisão, viram um jogo técnico, com todo envelopado de placas de patrocinadores e com um recorde de público. Então, a gente precisa melhorar esse produto. A gente entendeu que o diferencial, a hora que a gente ia virar um pouco a tecla, a página aqui na federação, a hora que esse produto, de fato, que já era muito bom, mas que ele fosse envelopado. Então, a gente vem nessa evolução. O ano passado, a gente fez a coletiva de imprensa das finais. Então, você já começa a conversar com a imprensa, com o público, você vai gerando essa expectativa. As redes sociais também, obviamente, ajudam, né, nesse movimento. As transmissões pela internet. Então, se não temos a TV, e a gente vai falar sobre a TV, vamos para a internet. Então, nesses 3 anos aí, 4 anos com a lei, a gente foi para a internet. E a ESPN, na final de 2018, usou o sinal produzido na internet e colocou na ESPN, nos canais lá, na ESPN Extra, na ESPNW. Então, assim, eu acho que a gente não precisa, e isso é um cuidado que eu tenho, da gente ser muito sólido, né? Subir um degrau pequeno, mas que seja muito sólido. Então, também acho que a gente não tem que se cobrar, a gente não precisa fazer o melhor campeonato do mundo. A gente vai falar, né, desses campeonatos internacionais, desses recordes. Então, assim, dentro da nossa limitação, a gente também bateu o nosso recorde aqui o ano passado, assim como Espanha, assim como Itália, assim como Inglaterra. Então, acredito que a gente precisa ter, e não vão ser todos os campeonatos da federação, que vai ser esse principal produto que a gente vai envelopar. Mas eu acho que a gente tem que ter um muito claro e trabalhar muito forte nele. Perfeito. Romeu, primeira coisa que eu queria que você respondesse é se esses troféus são todos seus, você conquistou. Brincadeira. A pergunta para você é o seguinte: o Campeonato Brasileiro organizado pela CBF é bem recente, surgiu em 2013, né? Havia antes uma Copa do Brasil, que surgiu em 2007, inclusive depois de bastante cobrança, né, naquele ano histórico da seleção feminina. Enfim, antigamente teve outros campeonatos brasileiros realizados localmente, né, de maneira numa cidade específica, por um período específico, semanas, um mês. Mas o campeonato brasileiro, né, organizado pela CBF mesmo, surgiu em 2013. A premiação ela começou a acontecer em 2017, né? E há realidades muito distintas de formato, tanto na 1 quanto na 2, né? Na 1 você tem os times principais de maior investimento. Hoje, na 2, você junta a galera que está surgindo agora, os clubes que estão começando a fazer futebol feminino, mais uns outros clubes que já estavam trabalhando na modalidade há algum tempo. Eu queria saber qual é o próximo passo que você vê para a evolução da competição, do brasileiro feminino, né, como um todo, a 1 e a 2. E já emendando, tem gente, né, tem clubes que questionam, já deveriam falar em profissionalização da 1. O que é profissionalização? Para explicar para todo mundo que está acompanhando. Basicamente, significaria exigir que todos os times que participassem da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino fossem profissionais no feminino. O que é isso? É basicamente você ter um contrato profissional com a jogadora, ou seja, você assinar a carteira dela, você registrar essa jogadora como uma jogadora profissional. Hoje, nós não temos campeonatos profissionais, são todos amadores, e aí o Romeu pode falar melhor do que eu isso, mas porque muitos clubes não têm condições de profissionalizar, enfim, é o contexto do futebol feminino que a gente está evoluindo, e por isso muita gente começa a falar já, será que na primeira divisão não seria já interessante exigir a profissionalização? Então, eu passo essa pergunta para você. Quais você acha que são os próximos passos do brasileiro feminino para a evolução e essa questão da profissionalização da 1? Renata, em primeiro lugar, já que você citou, esses troféus aqui, a grande maioria deles foi conquistado por vocês, mulheres de imenso talento. Eu achei que era pertinente exibi-los, porque na sua grande maioria são troféus do Saad Esporte Clube, dos mais de 37 anos que o clube permaneceu em atividade. Pode mandar para minha casa, então, Romeu, já que são nossos. Vocês, olha, quiser montar um museu aí para que todas tenham acesso, a gente tem a maior alegria que isso seja realmente visto, né? Que as pessoas possam visitar, porque aqui é a história delas. Aqui tem Cici, Roseli, Adriana Bebeto,
Pretinha. A Aline teve uma passagem rápida na cogestão entre o SAAD e o São Paulo, mas também tem um pouco do trabalho dela aqui, maravilha, enfim, tantas meninas espetaculares. Então, aqui, inclusive, está em destaque essa Copa de vidro cristal, é a primeira Copa do Brasil da história de 2007 que nós conquistamos logo aqui atrás de mim, né? E tem aqui também a história dos primeiros campeonatos paulistas lá dos anos 80. Nós conquistamos 7 deles, entre o oficial de 97 pelo São Paulo e os demais pelo SAAD, da fase que o futebol feminino passou por outras entidades, né, por questões diversas. Mas só um ponto importante que eu acho que a gente fala da história dos estaduais é lembrar que esses campeonatos dos anos 80, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, permitiram que aquela geração de ouro do futebol feminino, Cici, Roseli, Pretinha, Michael Jackson, a Fanta, Pelezinha, Leda Maria, tantas, enfim, pudessem estar realmente nos principais palcos, Morumbi e também no Maracanã, e jogar para mais de 120 mil pessoas, num momento em que havia ainda grande preconceito contra a modalidade, e foi através desses estaduais que essas mulheres, com uma genialidade assim fantástica, dribles, fintas, gols de placa, conseguiram mostrar, tanto para o público como para a imprensa, que o futebol feminino era sério, era viável, e construíram uma história muito importante também no cenário internacional. Falando das competições do Brasil agora, em primeiro lugar, quero começar pela profissionalização, né? Quando nós iniciamos toda essa transformação no calendário do futebol feminino, importante lembrar que as primeiras competições nacionais, inclusive com a chancela da CBF, ocorreram nos anos 90, né? E em 93, na pequena cidade de Erceburgo, foi a primeira competição brasileira que a CBF chancelou e considerou oficial, foi vencida pelo Vasco da Gama. Depois, em 96, teve um outro super campeonato, aliás, 96, ano de preparação da Olimpíada, em Osasco, foi a vez do SAAD. Depois, em 97, um Brasileirão pelo São Paulo. Então, nós tivemos competições... Eram campeonatos de um mês, né, no mesmo lugar. Não era esse formato de campeonato que a gente conhece mesmo, né? Campeonato que você... Sim, Renato, foram competições oficializadas pela CBF, mas em formatos bem menores, obviamente, né? As equipes começaram a receber alguma ajuda para participar efetivamente em 97, porque antes disso, inclusive, os clubes tinham que bancar tudo, né? Passagens, hospedagem, enfim, tem tempos de muita dificuldade, mas aconteceram, né? Desde os anos 80, sem ainda a chancela da CBF, depois dos anos 90, a CBF começa a apoiar, e é importante porque nós temos campeões brasileiros que trabalharam muito com jogadoras importantes, SAAD, Vasco da Gama, São Paulo, a Portuguesa de Desportos teve título nacional, e é uma fase que não pode ser esquecida, né? Mas, então, a gente falando do formato das competições, para chegar na profissionalização, já que a gente voltou um pouco, os formatos agora do Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar, a gente tem um grande desafio, que é a logística. Quando a gente fala de competição nacional do Brasil, nós estamos falando de um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que chega muito próximo do território de todo o continente europeu. Para dar uma ideia para vocês da dimensão disso, nesse período que nós tínhamos a Série A1 e a Série A2 ocorrendo simultaneamente, a cada rodada dessas duas séries em conjunto, nós tínhamos quase 900 pessoas se deslocando para locais diferentes das suas residências pelo país, às vezes em distâncias superiores a 4 mil quilômetros, e totalmente sob a responsabilidade e custos da Confederação Brasileira de Futebol. Então, o que se investe no Brasil hoje para se permitir uma competição nacional e com todo o suporte da CBF na parte de logística, arbitragem, premiação para os clubes, ajuda de custo para pagamento, inclusive de despesas operacionais, tanto dos jogos em casa como fora, é um índice assim que não tem comparação, que seja o nosso conhecimento no mundo todo. É um ponto em que o Campeonato Brasileiro é bastante elogiado. Teve um início de toda essa construção de aportes com recursos próprios da CBF. Isso depois veio a ser ainda aprimorado com a vinda dos recursos do Fundo de Legado da Copa do Mundo, onde uma parte disso pode ser usada para a parte de infraestrutura e outra parte, principalmente no que tange a premiação, é paga diretamente com recursos da CBF. Então, é um investimento ímpar. E hoje, por exemplo,
uma equipe que chegue à final de um campeonato brasileiro feminino, ela vai ter, entre serviços e aportes financeiros, um auxílio da CBF que pode, em muitos casos, superar os R$500 mil por ano. Então, hoje, é efetivamente a CBF a maior parceira em termos de aporte financeiro para os clubes. Esse ano até um pouco mais, porque teve esse gesto do presidente Rogério Caboclo, que foi histórico, em dar um auxílio emergencial para os clubes da Série A1 e A2, e aonde nós tivemos pela primeira vez da história o reconhecimento do status do futebol feminino como uma modalidade já em regime de profissionalismo na CBF. Tá? O que acontece na modalidade, Renata? Nós temos clubes, né, a partir do programa de licenciamento, onde houve um acréscimo de recursos muito grande, uma melhora grande na infraestrutura para a modalidade. Se a gente chegar lá em 2013, por exemplo, você ia ter apenas 30 jogadoras profissionais no Brasil, não mais do que isso. A gente teve ainda lá em 83, quando o futebol feminino foi permitido, né, ele foi regulamentado no Brasil, uma proibição de profissionalização de mulheres no futebol que perdurou por muito tempo. Isso veio se quebrar realmente, essa proibição, e ela veio se efetivar na possibilidade de profissionalização e carteira assinada como atleta profissional de futebol, já agora no século XXI. Não houve nenhuma mulher profissional atuando no futebol feminino no século XX. Mostra o tamanho das barreiras que foram enfrentadas lá atrás, né? E aí, primeiro com realmente uma melhora, um aprimoramento no calendário nacional, e depois a diversificação das competições, né, somada à entrada de recursos do licenciamento. Nós saltamos para uma realidade em 2013, onde todos os recursos somados no país destinados ao futebol feminino pouco superavam os R$20 milhões, a uma realidade que agora, em 2020, ia chegar muito próxima dos R$120 milhões, multiplicava-se por 6. E aonde os nossos campeonatos tiveram tal valorização que muitas jogadoras que atuavam nas ligas da Espanha, da China, dos Estados Unidos, retornaram para jogar pelos times de futebol feminino do Brasil. Isso veio com um aumento real e efetivo das médias salariais dessas jogadoras, né? Só que aí, veja o problema, alguns clubes optaram pelo modelo profissional e investem em recursos próprios. Tem outras equipes tradicionais da modalidade que sobrevivem apenas através de auxílio do poder público das prefeituras e também de projetos incentivados, tanto a nível federal como estadual. E, geralmente, esses projetos incentivados proíbem terminantemente o pagamento das atletas na forma de salário. O que quer dizer que essas meninas efetivamente recebem alguma coisa dos clubes, mas não como salário, recebem na forma de ajuda de custo, coisa que acontece também no voleibol, no handebol feminino. A estrutura do esporte feminino do Brasil, eu sempre falo que quando a gente conversa sobre problemas e desafios, não é só o problema do futebol feminino, é o problema do esporte coletivo feminino num todo, porque as nossas dores são muito parecidas com as das outras modalidades, né? Aonde o futebol feminino, com a questão do licenciamento, principalmente, ela desgarrou desse problema que vinha diminuindo outras ligas, como a de basquete, e ele conseguiu um avanço muito grande nesses últimos 6 anos. E isso chega num ponto agora, em 2020, aonde você vê um fluxo financeiro que era muito maior, atletas efetivamente da maior qualidade, não só brasileiras, mas também o Brasil efetivamente como um centro, né, de emprego que atrai jogadoras de toda a América do Sul, né, com valores bastante interessantes, e os clubes, para que não percam mais essas jogadoras sem absolutamente nenhum mecanismo que impeça a saída, ele tem como única alternativa a profissionalização. E aí nós tivemos esse salto de um universo de 2013 de 30 jogadoras profissionais a quase 400 jogadoras em 2019, e estávamos numa projeção entre jogadoras atuando no Brasil e no exterior de 700 brasileiras profissionalizadas agora em 2020. Isso realmente nos alegrou muito, era uma prova de crescimento assim irrefutável, mas para que eu possa fazer disso uma obrigação, eu tenho que pensar como subsistem as outras equipes que também têm boa estrutura, pagam uma remuneração bem interessante para jogadoras, mas por força das suas formas de arrecadação, elas não conseguem sobreviver efetivamente como profissionais. Então, há um tempo de adaptação. Então, nós tivemos uma mudança muito profunda do futebol feminino
principalmente em 2018, e nós calculamos que até 2021 é uma época de consolidação. A partir de 2021, o caminho é inexorável para que a Série A1 se torne profissional. Tudo caminha para isso e as equipes estão tendo um prazo de adaptação. E aí, para 2022, nós vamos efetivamente repensar no melhor formato, em toda a conjuntura, o número de clubes ideal é esse, pode não ser, vale a pena continuar com uma A2 com 36 clubes, ou vamos fazer uma A2 mais competitiva, por exemplo, e ter uma Série A3, como era a Copa do Brasil antigamente, porque a gente também vê que muitos clubes de estados brasileiros têm dificuldade de cumprir esses 5 jogos que eles têm à disposição hoje, porque a estrutura é muito amadora, o estado não tem recursos para que o futebol feminino seja profissional, e nós temos vamos dizer assim, uma distância entre um clube bem organizado e os clubes que têm estrutura menor muito grande. Então, a gente está indo praticamente de um amadorismo completo de meninas que mal conseguem treinar uma vez por semana para equipes que treinam todos os dias em 2 períodos, com fisiologista, com analista de desempenho, com uma comissão técnica, com profissionais que poderiam estar trabalhando em qualquer grande clube, em qualquer grande estrutura do futebol. Eu acho que esses são os desafios e esse é o caminho a partir de agora. A profissionalização na A1, sim, e repensar a A2. Perfeito. Vamos entrar, então, agora em umas discussões mais específicas, que eu acho que até o Romeu citou alguns números, e acho que é legal a gente falar alguns números, mas sempre contextualizando para a gente debater o que pode ser feito para melhorar, né? No ano passado, a FIFA, logo na época da final da Copa, ela soltou um estudo, né, uma pesquisa, envolvendo todas as federações de futebol do mundo. E aí, nessa pesquisa, tinha algumas perguntas, basicamente, né, sobre se existia um departamento de futebol feminino naquele país, como é que era, quantas jogadoras eram profissionalizadas, quantas mulheres estavam jogando nos clubes, né, vinculada a clubes, de maneira organizada, né? A pergunta da FIFA era de maneira organizada, que acho que em cada país significa uma coisa, né? Mas acho que a gente pode padronizar aqui no contexto brasileiro o organizado ser você estar vinculado a um clube, estar disputando uma competição que não seja assim, estou jogando aqui na escola, né? Na educação física, vamos dizer assim. Então, esses números, eles são, de certa forma, chocantes, eu vou citar 2 aqui, sempre contextualizando, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, essa pesquisa mostrou que os Estados Unidos têm mais de 9 milhões de meninas, né, abaixo de 18 anos jogando futebol de maneira organizada. Isso reflete, né, o contexto dos Estados Unidos, primeiro que é um país que investe, que tem uma cultura de futebol feminino, então lá tem mais meninas que praticam futebol do que homens, né, do que meninos. Os meninos estão muito mais no futebol americano, basquete, que é mais forte no masculino lá. Outra coisa que é importante pontuar, nos Estados Unidos você tem um sistema de esporte vinculado completamente ao sistema de educação. Então, ali se você pratica um esporte, você tem muitas chances de conseguir uma bolsa na universidade. Então, você tem muito incentivo à prática esportiva na infância, porque é assim que você vai conseguir uma bolsa na universidade e conseguir fazer faculdade, porque lá é muito caro a universidade, e esse sistema esportivo relacionado à educação faz com que a prática de esporte seja muito comum na infância, e aí o esporte mais popular da infância das meninas é o futebol. E lá tem muitos clubes e muitas competições, é um país gigantesco, eles fazem tem vários clubes, né, sub-9, sub-6, né, acho que a partir dos 6 anos de idade você já consegue se vincular a algum clube, e tem competições em níveis estaduais, né, e depois em nível nacional. Então, assim, essa é a realidade dos Estados Unidos. Obviamente, quanto mais meninas você tem praticando futebol, mais chance você tem de achar talentos, né? Quanto mais você tem, mais chance de você pescar ali as melhores e conseguir uma seleção competitiva sempre, que é o que acontece nos Estados Unidos. No Brasil, né, o dado que foi passado, e aí o Romeu pode até contextualizar melhor, porque foi passado o dado de 475 meninas mulheres abaixo de 18 anos praticando futebol de maneira organizada. Óbvio que tem muito mais mulher abaixo de 18 anos praticando futebol no Brasil. Só que esse de maneira organizada que é o ponto, né? Porque assim,
até pouco tempo atrás, uma menina abaixo de 18 anos não encontraria um clube, né? A Pelé já mencionou que com 15 anos estava disputando o campeonato com as adultas, porque você não tinha um campeonato sub alguma coisa para você jogar, o clube também não tinha uma equipe sub-15, sub-18, sub qualquer coisa para te acolher, então você pulava etapas, você menina, né? Você estava jogando bola, quero jogar, então com 15 anos você ia para um clube profissional. E eu acho que esse que é o grande ponto que eu queria colocar aqui na discussão para vocês. Que não temos dúvida de que existe muito mais mulheres praticando futebol do que esses 475. Agora, qual é o papel, e aí cada um fala do seu contexto, né? Qual é o papel das federações e da confederação para estruturar essa prática? Porque se tem um monte de mulher jogando bola, como é que eu faço para estruturar isso, para garantir que essa mulher tenha acesso a um clube de base, que ela dispute uma competição, que ela eventualmente chegue na seleção brasileira, né? Então, queria que cada um aí falasse do seu contexto. Quem quer começar? Eu gostaria de iniciar pela questão principalmente dos números. Pode ser? Perfeito. Vai. Então, em relação a esse número de 450 atletas, eu me sinto bem à vontade para falar sobre isso, porque eu fui uma das pessoas consultadas para responder esse questionário da FIFA. E, na época, a pergunta era um futebol minimamente organizado dentro da estrutura CBF. Então, nós passamos dados do que efetivamente aconteceu na CBF em 2018, que essa referência foi sobre a temporada 18, tá? E passamos também os dados do INEP do que acontecia no sistema escolar do Brasil, que nos passaram um pouco mais de 180 mil meninas que estariam desenvolvendo algum tipo de atividade nas escolas, mas eram dados que eu entendi muito pouco fundamentados. Eu acredito que seja um número muito maior, que tenha tido algum contato com uma bola dentro do sistema da escola brasileira, que é de quadras apenas. Infelizmente, nas escolas do Brasil, nós, com raríssimas exceções, temos campos de futebol, principalmente se tratando de escola pública, né? O modelo americano, que eu conheço bem, porque nós já tivemos clube nos Estados Unidos também, ele tem uma base de suporte muito grande na escola e tem a questão do pay for play, onde você tem as famílias das jogadoras efetivamente pagando para que elas tenham acesso aos clubes na cidade, na região, e aí esses clubes pagam absolutamente por tudo aquilo que disputam. É um sistema totalmente diferente do nosso. E tem que se lembrar também que a temporada deles é bem curta. Geralmente isso acontece durante o verão, porque no restante do ano essas jogadoras vão estar atuando, obviamente, na escola e também em outras modalidades, né? No nosso caso, por exemplo, no SAAD, que teve um clube lá nos Estados Unidos, quando nós fizemos o primeiro convênio com as meninas, que foram até campeãs brasileiras de 97, nós tínhamos o National American University como base, e durante o verão, o SAAD se inscreveu para disputar a Liga Americana. Tinha a Liga Feminina, nós tivemos uma Liga Coed. Eu, por exemplo, e a Aline sabe o quanto eu sou ruim para jogar futebol, fui também um atleta inscrito na US Soccer. Eu tenho a minha carteirinha do US Soccer até hoje, porque eles controlam absolutamente todo esse sistema que ocorre em cada cidade, em cada estado. Pois não. Deixa eu só fazer uma correção aqui no dado que eu passei. Os Estados Unidos têm 9,5 milhões de mulheres jogando futebol organizado. E abaixo dos 18 anos é 1.520.000. O Brasil tem 15 mil mulheres jogando futebol de maneira organizada e 475 sub-18, né? Abaixo de 18 anos. Perfeito. E isso foi, como eu falei, em relação a 2018. Em relação a 2019, quando nós iniciamos o nosso novo calendário nas categorias de base, esse número de atletas não profissionais atuando na base nos estados pulou para 1.784. Então, se multiplicou por 4 em apenas um ano, isso dentro do sistema CBF. Daí nós fomos verificar o que acontecia em relação a outros sistemas, né? Na primeira entidade que efetivamente promove, por exemplo, o futebol de 7, você sabe que tem um contingente muito grande de mulheres praticantes hoje, porque sumiram os campos de várzea, e hoje, efetivamente, aquele futebol, a pelada de final de tarde, de final de semana, ela se dá muito hoje em campos de futebol society, futebol de 7,
uma das entidades nacionais chega para a gente a um número de pelo menos 10 mil mulheres praticantes em 14 estados que essa entidade está representada. Então, a gente não tem dúvidas que no país o número é muito maior. Né? Só que, dentro do sistema CBF, o que nós temos é isso. E nós temos uma constituição muito diferente do sistema norte-americano, porque, no nosso caso, todas as competições nacionais que a CBF promove, ela efetivamente dá algum tipo de suporte para as equipes. Ou nós estamos bancando hospedagem, alimentação, ou pagamos hospedagem, alimentação, mais transporte aéreo e arbitragem, não? E no caso das equipes adultas, ainda com cotas. Então, há um investimento muito maior no Brasil no amparo a esses clubes, ao passo que nos Estados Unidos, realmente o nível de suporte do sistema esportivo deles é totalmente diferente do nosso. Inclusive, se você olhar as competições que eles jogam, são raras as competições efetivamente nacionais nessa base toda, pelo menos, de atletas. Você tem as ligas principais, mas o que ocorre muito são conferências dentro da própria cidade ou regionais, que você viaja muito de ônibus dentro do próprio estado, como nós temos as nossas competições estaduais aqui, e que tem muito suporte das famílias das jogadoras. Então, a comparação é um pouco injusta, ao passo que a gente também deve colocar que as jogadoras que estão no nosso sistema, efetivamente, são mulheres que têm um sonho de atingir uma vida melhor através do futebol. Elas pensam nisso hoje como uma opção profissional, seja para chegar nos grandes clubes da Série A1 ou também no grande suporte que existe de universidades, principalmente privadas, ao futebol feminino, onde, pela prática da modalidade, elas conquistam bolsas de estudo, um tipo de amparo, que realmente hoje é também importante. Tem muitas meninas que hoje têm uma formação, têm uma profissão que talvez, pelas condições familiares, sem o futebol elas não teriam conseguido o acesso à universidade. Então, o futebol feminino ele fomentou e melhorou a vida das pessoas em vários níveis. Então, eu realmente acho que a pesquisa é importante, é um número que nós mantemos na cabeça e estamos buscando fórmulas de cada vez mais, com a ajuda também de entidades do governo, ter números mais aproximados da realidade. Porque nós deveríamos ter, por exemplo, um sistema universitário que tivesse muito mais competições como eles têm lá e que está nesse fomento da Eurosoccer. Sim, mas, Romeu, acho que é importante a gente focar aqui no que por exemplo, o seu papel como CBF pode ser feito, o que é o papel da CBF na estruturação dessa prática. Então, vamos dizer que hoje você tem, com certeza você tem, eu acho que cada ano mais, mulheres e meninas começando a jogar futebol, né? Eu acho que depois de uma Copa de 2019 a gente viu tanta procura em escolinha de futebol, a gente tem problemas aqui, primeiro, que aí não tem a ver com nenhuma de vocês envolvidos, né, federação e confederação, que é, por exemplo, escolinha de futebol. Né? Escolinha de futebol, você tem raras escolinhas que sejam para meninas, algumas escolinhas de meninos aceitam meninas, mas aí a menina pode, enfim, se sentir, muitas vezes ela não se sente completamente, né, pertencendo àquele lugar, às vezes ela vai desistir nesse meio do caminho. Mas para falar de vocês, né, que estão aqui nesse debate, isso significa clubes e competições. Então, assim, até outro dia não tinha, se a menina tinha 14 anos de idade, ela não tinha clube para jogar, né? E o menino, né, com 11 anos de idade, ele vai jogar no sub-11 do Santos, do São Paulo, ele tem essa base, né, de futebol desde muito cedo. E no sub-11 ele consegue disputar campeonatos. Então, assim, o primeiro campeonato nacional de base, né, organizado recentemente, foi ano passado o sub-18 e depois foi feito um sub-16 no fim do ano, em termos nacionais. Então, assim, eu entendo que para você estruturar essa prática, você precisa pensar em competição e precisa pensar em clube, porque não adianta fazer uma competição se o clube não tem essa categoria. E aí, Romeu, eu queria que você falasse disso, assim, esse desafio, porque até outro dia, se você realizasse um campeonato sub-18, você não ia ter clube para disputar, porque poucos clubes tinham o sub-18, inclusive dos grandes de camisa tinham o sub-18, né? Foi criado muito mais depois da obrigatoriedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual é o desafio da CBF nesse sentido, de estruturar essa prática? E aí, para cada um dos outros, né, do Marcelo, a Aline também, no quesito estadual, né, na questão estadual. Renato, o primeiro desafio foi criar as competições, né, foi criar um calendário que fosse atrativo, e hoje nós temos o Sub-14, que faz parte do torneio de desenvolvimento, o Sub-16 e o Sub-18. Nós estamos tendo o Sub-18 com 24 equipes, e uma coisa que nos surpreendeu bastante. O primeiro, com 24, teve uma fórmula de entrada realmente baseada no ranking nacional, inclusive dos clubes masculinos,
porque nós queríamos trazer aquele investimento que era obrigatório pelo licenciamento, que ele chegasse rápido na categoria, né? E ele teve essa particularidade. Eram 24 vagas. Quando nós preenchemos o 24º, nós tínhamos pelo menos mais de 10 a 12 clubes querendo muito participar, entendendo que vinha um novo momento aí do futebol feminino. E aí tem uma reivindicação sempre muito forte da Aline comigo, que é importante para que esse crescimento seja sustentável, que isso esteja linkado com as federações. Então, nós estamos abrindo, obviamente, dentro do sistema nacional, um sistema de classificação que privilegie as federações que já estão promovendo competições na base. Então, em um ano, a evolução veio de tal maneira que nós já temos hoje 11 competições regionais de base no Brasil, que envolvem 8 federações estaduais, sendo que o Rio Grande do Sul era o estado que até 2019 ofereceu o maior número de categorias, né? Que foram 3, e agora a Federação Paulista, já no planejamento dela de 2020, deve superar esse número. Então, nós vemos que há um crescimento rápido. Nós tivemos, com base na necessidade de classificação para as competições nacionais, já 217 jogos sendo promovidos dos estados para as categorias de base do futebol feminino. Importante também pontuar, viu, Renata, que quando nós escolhemos o formato, nós olhamos também qual seria a demanda em termos de competições internacionais para clubes e para as nossas seleções, para que as jogadoras fossem efetivamente não só vistas e tivessem uma chance também de poder trocar de clubes, ter uma infraestrutura melhor, principalmente aquelas que vêm dos centros onde há menos investimento, né? Como também para que estivessem adaptadas às competições continentais. E os nossos formatos, eles estavam em tal sincronia com a demanda atual, por exemplo, da Conmebol, que hoje o Brasil, em termos de base do futebol feminino, ele tem absolutamente todos os títulos disponíveis. Aconteceu agora o Festival Sul-Americano, né, em janeiro, né, Aline? Nós tivemos as finais do Grande Festival Sul-Americano da Juventude. Nós somos campeões continentais do Sub-14 com a equipe do Centro Olímpico de São Paulo e do Sub-16 com o Internacional de Porto Alegre. E ainda, no único caso em que nós, do futebol feminino da CBF, cuidamos do masculino, o Sub-13 do Fluminense também foi campeão. Então, mostra que há acertos desse trabalho de base que, em termos das condições socioeconômicas do nosso continente, os modelos da CBF, as competições que nós temos hoje, bem como o amparo dos nossos clubes, é absoluto. Nós temos absolutamente a conquista de tudo o que havia para ser conquistado no continente. Se você parte para as seleções, no último sul-americano que ocorreu e já concluído, né? Nos últimos sul-americanos, nós somos campeões no Sub-17 e no Sub-20. E tivemos esse ano, entre 2019 e 2020, um torneio preparatório para a seleção Sub-20 feminina, que foi Sub-19. O Brasil, de novo, conquistou o título, né? Tanto na primeira fase como no triangular final. Então, acho que mostra que há muitos acertos, realmente, ocorrendo, e é óbvio que esse crescimento tem que ser maior e tem que se expandir para todos os estados. Agora, a estrutura dos clubes, o crescimento do futebol feminino também parte por uma necessidade de massificação, aonde tem que entrar também a presença do poder público, que é o que acontece muito lá fora. Perfeito. Só vou acelerar aqui, porque a gente vai ainda tem mais pergunta antes de abrir para os outros. Vamos para os outros, não, para o público, né? Que já tem muita pergunta aqui maravilhosa chegando. Já a gente vai ler aqui as que foram filtradas. Aline, só para contextualizar, né, Romeu, o Brasil com certeza é dominante na base do contexto sul-americano, mas no contexto mundial ainda está muito abaixo de muitos lugares, nunca foi campeão mundial de base, né, nem da Sub-17 nem da Sub-20, e muito porque a gente também perdeu muito tempo aí numa geração super vencedora, que inclusive a Aline Pellegrino fez parte, e a gente pouco fez de investimento na base. Pelé, queria que você aí então falasse do contexto de São Paulo, até porque vocês começaram a fazer uma competição de base, né, em 2017. Como é que vocês veem isso? Se já tem clube trabalhando com mais categorias, né, sub-15, sub-14, sub-13, porque acho que cada vez mais cedo o importante é que as meninas tenham essa estrutura de base. Eu vou voltar lá na primeira pergunta, tá? Que você tinha perguntado da maior dificuldade da federação no estadual. Para a gente, são as duas divisões.
ter 2 divisões, porque a gente tem uma competição que qualquer, né, clube filiado é convidado a participar. Um outro ponto que eu queria retomar também do que vocês falaram sobre a questão das competições profissionais seriam uma soma aí. As carteiras as atletas sendo registradas como atletas profissionais, mais as competições e os jogos tendo cobrança de ingresso. Então, para quem acompanhou a mesa ontem de contrato, de profissionalização, viu o Cristiano Caúso falando disso, que a soma desses 2 fatores, atletas registradas com contratos profissionais, mais os jogos com cobrança de ingresso, levariam a essa competição profissional. Mas vamos lá para São Paulo. Eu acredito em mecanismo, Rê. Na mesa anterior também a gente falou de planos de desenvolvimento, então tem vários agentes. A FIFA é um agente, a Conmebol é um agente, a CBF, a federação, dentro das entidades. Você vai ter o poder público, você vai ter escolas, tem vários agentes, cada um tem uma responsabilidade no processo. Esse número dos Estados Unidos, ele só é esse número fantástico, porque todos esses agentes estão trabalhando, estão envolvidos, e de uma certa forma eles conseguem se conectar. Nessa competição, nessa primeira competição sub-17 que eu falei da Federação Paulista, desses 17 clubes, praticamente metade eram clubes que não eram filiados da federação, ou seja, a federação teve que criar um mecanismo que é a licença especial para que equipes possam disputar apenas as competições femininas, então pagando um valor muito menor do que se fosse um clube para se filiar à federação no que é o modelo que se usa. Então, novamente, o feminino ele precisa de mecanismos diferentes de adaptações. Então, esse foi um deles, porque se a gente não tivesse esse mecanismo para que o clube lá de Piracicaba, para que o clube de Taubaté, para que o próprio São José, que tem um atleta cidadão, que é um projeto da cidade, pudesse se filiar à federação, se vincular de alguma forma para disputar essa competição. Então, acredito muito que o papel hoje da federação é entender esse cenário, e o que eu falo muito para os nossos clubes é assim, se a federação organizar todas as competições, ela vai burocratizar, vai ter que ter ambulância, vai ter que ter o estádio aprovado, tem muita coisa que vai burocratizar, mas a gente pode chancelar. A federação foi parceira de torneios do Centro Olímpico, de torneios com Juventus, que a gente ia, ajudava a organizar o regulamento, custeava a medalha, custeava a arbitragem, então a gente consegue chancelar. Uma vez que a gente chancela, a gente já consegue colocar que aquelas atletas ali estão dentro do nosso processo. Por que não se aproximar das escolas? Um outro ponto, né? Esse ano, por exemplo, a gente estava muito próximo do PSG Academy, né? Que é uma escola de futebol que fez muito, que teve um processo fundamental dentro do Rio de Janeiro, até na parceria com a Thaís Sando, da Minhas da Bola. Eles estão agora aqui em São Paulo e já estavam lá conversando com a gente. Então, muito provavelmente, no nosso campeonato sub-17 desse ano, a gente vai ter o PSG Academy jogando. É uma escola de futebol. É esse futebol de 7 que o Romeu falou, mas que eles conseguem se organizar, de repente, e fazer essa transição. Então, assim, e eles podem através da licença especial. Então, acredito que a forma que a gente vai conseguir mostrar para o mundo numa pesquisa dessa da FIFA, que a gente tem muito mais meninas e mulheres praticando, é entender quem são esses agentes que estão desenvolvendo futebol feminino, desenvolvendo competições, e ver de que forma a gente pode se conectar, seja na chancela, seja nesse mecanismo da licença especial, porque se não fosse dessa forma, esses clubes não entrariam, e o fomento do futebol feminino, está nesses clubes. Não está no Corinthians, não está no Santos, não está no São Paulo. O São Paulo é tricampeão paulista aqui, sub-17, por conta de uma parceria que iniciou lá com o Centro Olímpico. Então, onde está a nossa base, a nossa formação, são nessas equipes. Então, a gente tem que se aproximar delas, porque se a gente esperar o que acontece dentro da nossa entidade, com os clubes de camisa, aquilo que é formal, que funcionou para o masculino, não vai funcionar para a gente. Gente, vamos lá, estamos estourando o tempo e tem mais uma perguntinha antes de eu ler as perguntas que chegaram aqui. Marcelo, então se você puder falar daí do contexto Rio, né? Eu acho que tem bastante desses projetos sociais até, que acolhem meninas, eu não sei se... Porque os clubes grandes, mesmo os clubes grandes do Rio, ainda os investimentos são limitados, né? Então eu queria que você falasse um pouco do contexto do Rio nessa estruturação de prática da base. Tá sem som, Marcelo. Você tem que desmutar seu microfone. Eu acho que comparar números com países desenvolvidos, eu acho que são números só para a gente olhar e falar, opa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos chegar lá.
mais nada além disso. O que eu quero do mercado norte-americano, do mercado europeu, do mercado de países desenvolvidos é que eles comecem a levar nossas atletas quebrando o contrato, porque isso vai acelerar o processo da base, isso vai acelerar o processo do profissionalismo. Acho que isso que é o que a gente precisa no mercado internacional, é isso. Para fomentar mais o futebol, o que a gente entende aqui no Rio de Janeiro é fazer com que as ligas municipais, que nós temos 85 filiados na FERJ, cada liga dessa deve ter, aí, em média, 20 a 25 clubes filiados dentro da liga, mais 29 clubes amadores, que esses clubes, essas ligas, comecem a fomentar o futebol, a fazer a categoria de base. Isso que a gente precisa. Diminuir os custos de registro de atleta, de registro e inscrição de atleta, para que eles possam, efetivamente, cada vez mais registrar jogadores. Então, esse ano, nós já temos uma obrigação dos clubes da Série A participar de pelo menos uma competição do futebol feminino aqui no Rio de Janeiro. Enfim, são esses processos, essas adaptações que a gente precisa fazer para crescer o futebol. E aí depois a gente entrar no processo de organização. É muito o que a Aline falou, é muito o que eu falei também. Por isso que, nesse primeiro momento, os clubes amadores acabam jogando com os profissionais. É claro que isso não é o ideal, é claro que isso não vai acontecer para o resto, para o sempre. Mas nesse início, eu acho que isso foi positivo, acho que é por aí. Desculpa, a gente estava com dificuldade aqui de mudar a tela. A última pergunta da minha parte, e a gente já vai ler as perguntas que estão nos enviando, e só para avisar vocês, pessoal, vai aparecer uma pesquisa aí, se já não apareceu, é uma pesquisa da organização do evento, é só responder que esses dados são sigilosos, é mais para eles contabilizarem qual foi o público, quem são essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, então se vocês puderem responder, por favor. E também para avisar que as perguntas que não forem lidas aqui das pessoas que enviaram, vocês podem enviar diretamente para as redes sociais dos 3 envolvidos aqui, que eles vão responder, eles prometem. A Pelé às vezes demora para responder, mas ela responde. A última pergunta que eu queria fazer para vocês, antes de falar com o público, é sobre transmissões. Eu queria só pedir para vocês serem mais breves, para a gente conseguir ler as perguntas de todo mundo. Eu queria perguntar para vocês esse desafio, né? Porque assim, para a gente conseguir falar de produto de campeonato, né? Como a Pelé falou, o Campeonato Paulista, tornar o campeonato um produto. Você precisa tornar um produto e você precisa que esse produto seja visto, ou seja, você precisa que esse produto esteja ou na TV ou, enfim, nas plataformas de redes sociais, mas acho que a TV tem um impacto ainda muito grande. Então, quais soluções vocês têm encontrado para despertar o interesse das televisões para transmitir o futebol feminino? Rê, essa eu queria começar. Posso, Marcelo? Desculpa. Não, pode sim. Só para pegar um gancho de uma pergunta que eu fiz ontem para a Juliana, da Avon, no primeiro painel que falava sobre as marcas, se existe vida para as marcas que querem apoiar o futebol feminino sem televisão. E ela, graças a Deus, me disse que sim. Porque a gente sabe que construiu-se um ciclo virtuoso, digamos assim, no futebol feminino, entre a visibilidade, o patrocínio, a televisão, a exposição, o direito de arena para o atleta. Então, esse ciclo ele funciona bem, apesar de tudo, por conta de um futebol já desenvolvido, de muitos anos, uma série de fatores. Então, me preocupa a gente tentar pegar os nossos modelos de planejamento, de planos, de objetivo do futebol feminino e tentar encaixar direto dentro disso com a obrigatoriedade da TV. O Campeonato Paulista, nos últimos anos, desde 2016, como eu falei, a gente acaba levando as finais para a Sport TV, para alguma parceira. E, assim, o ano passado foi isso que aconteceu. A gente teve as 2 finais sendo transmitidas na Sport TV, na Rede Cultura também, mas a gente teve a Rede Vida, um jogo por rodada. E aí, se você me perguntar, Rê, e nas finais a gente teve mais audiência do que Bundesliga, do que Premier League, do que La Liga. Se você me perguntar, a Sport TV bateu na minha porta esse ano, Aline, eu quero transmitir todos os jogos. Não, obrigada.
Não precisa ser todos, a gente tem que ser estratégico com esse jogo que a gente leva para a TV, com esse produto que a gente leva para a TV. Então, é óbvio que as finais do Campeonato Paulista, o nível técnico está lá em cima, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, as semifinais também. Então, acho que esse movimento de TV ele tem que vir da final para o começo do campeonato. Obviamente que dentro de cada rodada tem jogos ali que são extremamente pontuais, mas acho que hoje a gente tem um movimento de stream rolando e que o futebol feminino, eu sinto assim, o nosso maior consumidor é o consumidor que segue, é o consumidor que está ali comentando, marcando, que está na rede social. Então, eu acredito que para o campeonato como um todo, por uma boa parte dele, isso funciona bem. E tem muita gente aí querendo fazer esse trabalho em canais paralelos, né, não oficiais, tão formais quanto é uma televisão. Então, eu acho que o caminho é um pouco por aí. A gente está num processo de desenvolvimento diferente do que é hoje o produto do futebol masculino. Então, eu acho que a gente não precisa olhar só para esse modelo. Acho que a gente pode buscar outros modelos e tem momentos estratégicos que você pode levar esse grande produto para essa principal exposição. Pelo menos vejo dessa forma. Eu agora, Marcelo? Então, é muito isso que a Aline falou. O sistema realmente é um pouco complexo. Aqui na FERJ, o que nós estamos tentando fazer nós temos que partir do princípio que nós temos 4 grandes marcas, né? As quatro das maiores marcas do Brasil, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, isso sempre é um fator que atrai investidores, patrocinadores. Em cima disso, acho que nós temos que trabalhar. Já fazemos muitas transmissões em streaming. Temos também uma rádio, a Rádio FERJ, que transmite várias partidas do campeonato feminino. Hoje nós estamos com um departamento comercial e um departamento de marketing voltado para os seus portfólios de cada competição, buscando patrocínio, buscando investidores. E é lógico que está dentro das nossas metas ter as partidas do campeonato estadual transmitidas, já agora em 2020. Vou também na ponta do que a Aline falou. Eu acho que lá em São Paulo já acontece as finais sendo transmitidas. Acho que aqui a gente também pode começar pelas transmissões das partidas finais e, assim, num futuro bem próximo, a gente já conseguir fazer com que outras partidas do campeonato sejam transmitidas. Mas é importante sempre a gente ir degrau a degrau, sem tentar pular o tempo, o espaço, para que a gente acabe não se machucando e fazendo as coisas com critério dentro de uma organização, para que a gente possa prometer, criar um produto e cumprir, entregar, entendeu? Então, acho que é por aí. Renata, acho que posso prosseguir daqui? Pode, Renata, Romeu. Lembrando de ser breve, porque temos um tempo quase estourando e eu preciso fazer pergunta do pessoal, porque o pessoal está perguntando muita coisa. E a gente tem Perfeito, que Renata. Só pontuando, porque você puxou a questão de resultados anteriores também da seleção em relação à base, né? Só gostaria de completar, Renata, que nós precisamos ver qual vai ser o impacto direto das nossas competições iniciadas em 2019, obviamente nas próximas competições de seleções. Nós ganhamos as 2 anteriores ainda sem esse modelo, mas pela primeira vez nós tivemos esse total domínio nas competições entre clubes, né? E vale lembrar que com esse início de competições nas categorias de base, hoje nós temos Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama, Botafogo do Rio, Cruzeiro, o Inter de Porto Alegre com um trabalho fantástico, São Paulo, Santos, que vem com trabalhos importantes no futebol de base feminino, além do Centro Olímpico. Eu acho que, para falar do passado, por exemplo, a minha posição era que no passado, sem competições, onde obviamente as jogadoras tivessem todo o amparato, como tem o masculino, de hospedagem, alimentação, trabalhos diários, o caminho para termos títulos talvez tivesse passado naquela época por seleções permanentes de base. Hoje, com essas equipes emprestando estrutura, o Fluminense já pensando até em utilizar um pouco mais lá o CT em Xerém, né?
que é a Casa dos Meninos de Ouro lá do Fluminense, agora vai ser também das meninas, já tem tido algumas atividades por lá. O Flamengo começando a investir sério também no futebol feminino, os clubes fazendo contratos de formação desportiva. Aí as meninas vão ter uma estrutura muito maior e nós vamos também entender o impacto positivo disso na seleção para que tenhamos os títulos mundiais do futebol feminino que todos queremos. E é também o meu grande objetivo. Eu acho que a única coisa que falta efetivamente para coroar o futebol feminino no Brasil e todas as gerações fantásticas que tiveram é o título de campeão do mundo. E nós já tivemos resultados consistentes e muito próximos de alcançá-los várias vezes. E, obviamente, existem algumas coisas, algumas arestas a serem aparadas para chegarmos lá. Sobre a televisão, um ponto importante: dos 382 jogos que a CBF promove anualmente hoje, em todas as categorias, do Sub-14 ao campeonato da 1, nós temos pelo menos 350 deles devidamente com cobertura, seja por televisão aberta, pelo Twitter ou pelo MyClujo. Então, essas imagens, essa visibilidade para as mulheres nas competições CBF já estão garantidas. E a gente tem visto também muitas federações estaduais indo pelo mesmo caminho, né? Quando a gente fala da cobertura de TV aberta, então, do futebol feminino do Brasil, é importante lembrar que muitos dos recordes hoje no mundo são nossos, seja no Mundial da França, que a audiência que alavancou muito efetivamente os números da Copa do Mundo feminina, como também na nossa competição nacional. A final do Brasileiro Feminino entre o Corinthians e a Ferroviária em 2019, ele chegou a ter quase 9 pontos de share, foi 8,59, 8,60, o que quer dizer que quase um televisor em cada 10 ligados do Brasil estavam sintonizados na final do Brasileirão Feminino, e onde nós tivemos mais de 4 milhões de pessoas acompanhando aquela partida. Se você comparar com números expressivos, por exemplo, da Liga Espanhola, aquele super jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona, que teve 60 mil pessoas no estádio, teve 330 mil pessoas acompanhando pela TV. Então, o futebol feminino brasileiro ele já é um fenômeno de audiência. As maiores audiências da Band, por exemplo, TV aberta, vem do futebol feminino. O desafio, em breve, é monetizar isso para que essa audiência realmente ela venha a conferir melhores patrocínios para os clubes e mais dinheiro à modalidade. Porque a audiência estando lá, a gente acredita que com bom planejamento, com discussões, obviamente, em todos os níveis, entre empresariado, CBF e clubes, nós vamos conseguir avançar em muito mais. O futebol feminino, para ser forte e bem organizado, depende de recursos. E os avanços atuais estão vindo muito em relação aos recursos vindo do licenciamento e também a um bom trabalho da Confederação Brasileira de Futebol, junto com as federações estaduais, como a Federação Paulista e a Carioca, e maior visibilidade para as equipes femininas. Perfeito. Bom, gente, vamos lá. Perguntas, porque estamos quase estourando tempo. Peço que vocês sejam super sucintos aí nas respostas para a gente conseguir fazer mais do que uma. A Patrícia perguntou como possíveis projetos sociais podem ajudar no desenvolvimento da base do futebol feminino. Queria que o Marcelo começasse a responder essa, porque eu acho que no Rio de Janeiro você já vê a participação de projetos sociais no Campeonato Carioca, por exemplo. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, se há uma forma de até vocês fazerem alguma parceria, enfim, do projeto social também vir a alimentar a base do futebol feminino. Marcelo, microfone. Pode sim e deve. Deve estar presente conosco. Já fizemos uma parceria com a CUFA no último campeonato estadual, a CUFA participou, né, dentro daquelas adaptações que a gente precisa fazer para fazer com que o futebol feminino aconteça. Em breve a gente não vai precisar mais fazer disso, mas nesse momento a gente ainda precisa. E aí passa pelaquela minha fala anterior, de fazer com que essas 85 ligas e 29 clubes amadores, que eles também comecem a fomentar o futebol feminino, que seja não uma coisa obrigatória, mas que a gente comece a dar mais condições a eles para que eles possam implementar dentro das suas atividades o futebol feminino. E aí também vai pelo lado social. É claro, a FERJ vem chancelando vários grupos sociais que mostram independência, responsabilidade para organizar campeonatos, e nós fazemos o acompanhamento e contribuímos com tudo que é possível que a FERJ contribua para que isso saia dentro de uma normatização, de uma segurança, e que as meninas consigam praticar o futebol com segurança, principalmente. Acho que consegui responder aí. Pelé?
Eu acho que os projetos sociais são um dos agentes, mas ele não pode ser o fim, porque não é responsabilidade dele formar atletas. Ontem a gente falou também de currículo de formação. Então, pode até ter alguma menina dentro desse projeto social que tem o sonho de se tornar uma atleta profissional e vai acabar conseguindo, vai entrar num processo e que ela vai chegar lá. Mas a gente não pode confundir esse projeto social como ele sendo o responsável em formar novas atletas. Então, acho que isso não é uma responsabilidade do projeto social. Vamos tentar aproximar o projeto social dos clubes que já existem, criar algum canal, porque senão a gente fica sempre naquela coisa, que o futebol feminino é para dar bolsa de estudos, o futebol feminino é para ajudar na parte cidadã da menina, ok, também faz parte lá dessa formação, desse currículo de formação integral, mas esse projeto social ele não pode ser a nossa base de formar atletas, de formar atletas profissionais que vão ter a carreira como atleta de futebol. Então, eu acho que ele tem um papel muito importante, desde que a gente consiga se aproximar dele da forma correta e trazer os principais jogadores que se destacam ali para dentro do nosso processo de formação de atletas, de clubes, de campeonatos, de seleções, de confederações. Então, eu acho que ele é importante, mas a gente tem que confundir, senão... Porque para os meninos não acontece isso. A gente não vê a base masculina no projeto social, a gente vê a base masculina no clube. Então, a gente só tem que... Porque, senão, de repente, é isso. A gente está sempre colocado como menos importante e como se a gente não sonhasse da mesma forma do menino. Então, a gente sonha da mesma forma, a gente tem que ter o mesmo caminho para chegar, que é um bom currículo de formação, um bom clube desenvolvendo, campeonatos, ser profissional e assim sucessivamente. Acho que é sempre importante ir olhando, né? Porque no caso do contexto, por exemplo, a Taça das Favelas também traz jogadores para o profissional, né? Dos clubes. Então, assim, tem alguns projetos sociais que são realmente... Acho que é esse olhar, né? Que vocês estavam falando, manter o olhar apurado. Eu vou passar para mais uma pergunta para a gente conseguir, porque a gente ganhou alguns minutinhos extras aqui, mas a gente assim, tem que ser muito sucinto. Vamos lá. Uma pergunta aqui da Daniele Costa. Existe algum trabalho de desenvolvimento da modalidade junto às prefeituras e secretarias de esporte de São Paulo e Rio? Acho que a gente tem, como o Romeu mencionou, alguns clubes, né, que trabalham, São José em São Paulo, por exemplo, trabalham com prefeitura. Então, para vocês darem um pouquinho desse contexto, né, e de que trabalho pode ser feito junto às prefeituras para garantir esse fomento da modalidade. Marcelo, eu vou começar, pode ser? Pode. Eu acho que tem isso, de novo a gente vai para o contexto, então a gente tem aqui uma secretaria municipal de esportes muito forte, tanto que tem essa Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com vários projetos esportivos sendo desenvolvidos, tem jogos regionais, tem jogos abertos, tem a Taça Cidade de São Paulo, então aqui em São Paulo a gente tem esse privilégio de ter duas secretarias, tanto a estadual quanto a municipal de esportes, que funcionam bem, então aí é a forma de se aproximar. Então, por exemplo, quando a federação foi fazer o primeiro campeonato sub-17 em 2017, eu parti de onde? Quais campeonatos que já existem? Então, eu me aproximei do Alfredo, da secretaria. Alfredo, quais são as equipes que disputam? E aí você começa, tá tudo interligado. Eu acho que é criar formas, porque hoje o campeonato que tem aqui não tem um número tão grande de equipes, o tempo de jogo não é o mesmo. Então, assim, às vezes também não dá para encaixar tudo o que acontece lá aqui. A gente vai ter que sempre buscar esse equilíbrio, mas eu acho que faz todo sentido, pensando que essa secretaria já tem equipamentos físicos, já tem programas que são desenvolvidos. Então, a gente está no momento, até pegando o gancho do que a gente está vivendo aqui, de duas federações juntas para desenvolver, a chance de crescer e de unir essas forças, que esse resultado seja positivo, é muito grande. Então, eu sempre vejo qualquer tipo de parceria como muito positivo, olhando o que cada um tem de melhor, o que eu tenho de bom e o outro não tem, a gente se fortalece. Os festivais, né? Provavelmente tem que focar aí. A gente vai ver as equipes que jogam os nossos festivais, a maioria são essas equipes de prefeituras que estão ali esquecidas, né? Entre aspas. Então, acho que tem um caminho muito grande para ser trabalhado com essas secretarias de esportes municipais e estadual. Assim, aqui no Rio de Janeiro, quando eu digo em relação aos projetos sociais, eu não digo só projeto social, e sim fazer o futebol como de cunho social. Se você não conseguir formar atleta, você forma um cidadão. Acho que é por aí. E para responder a segunda pergunta,
as ligas municipais fazem muito esse papel, né? Elas são ligadas às secretarias municipais de esporte de suas regiões e, junto com a FERJ, a gente consegue aí fomentar o futebol. Perfeito. Gente, Romeu, você quer finalizar aí um pequeno comentário? Você tem 2 minutos no máximo. Falando de projetos sociais apenas, que eu acho um tema interessante, gosto muito. Sei que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o trabalho na Taça das Favelas, onde tem a equipe do Corte 8, que revelou a Giovânia e muitas jogadoras aí, a Raíssa, para o futebol feminino brasileiro. Então, eu vejo o projeto social como um ponto muito interessante, exatamente como o primeiro contato da atleta das comunidades, para que ela tenha um trabalho com agentes formadores, obviamente, que tenham todos os cuidados para se evitar problemas de assédio, uma série de coisas, que sejam agentes formadores efetivamente com boas condições. Aí eu chamo a atenção para as nossas atletas pioneiras. Seria muito bacana essas nossas jogadoras pioneiras, como Marisa, Fanta, Pelezinha, tantas outras que a gente tem por aqui, Márcia Honória, pudessem estar contratadas desses projetos e dando aulas para as meninas ali próximo das comunidades e fazendo a primeira porta de entrada para os grandes clubes no futebol feminino. Eu acho que seria uma proposta de trabalho para quem fez tanto para o futebol feminino brasileiro e também uma forma que essas meninas tivessem uma orientação adequada com grandes jogadoras do passado, que obviamente também vão sempre buscando se aprimorar através dos cursos de licenciamento. Por outro lado, também existem casos de projetos sociais que, com o crescimento do suporte, da valorização da comunidade, acabam se transformando ou migrando para clubes. É o caso do Vitória da Bahia, que fez um trabalho fenomenal em 2019, 18 e 17, partindo de um projeto social. Um beijo para a Maniele, que fez realmente um trabalho exemplar. Lembrando que clubes tradicionais do futebol feminino brasileiro também abrem portas através de projetos. Tem a questão do Kinderman em Santa Catarina e do Iranduba também, para a gente citar, que fazem trabalhos espetaculares. Perfeito. O próprio Fluminense também, né? Teve a Daminhas da Bola, que foi uma parceria interessante. Bom, pessoal, infelizmente tenho que encerrar. Tiveram muitas perguntas, eu acho que tiveram muitas perguntas a respeito de Estados Unidos, né? E a gente deu uma contextualizada, eu acho, nessas diferenças aqui do nosso sistema. Não dá para simplesmente pegar o sistema americano de esporte e implantar no Brasil. Esse sistema não existe em nenhum outro lugar do mundo, assim, é bastante único, bastante interessante, mas não, infelizmente não tem como ser implantado assim. Não basta uma federação ou uma confederação querer fazer aquilo lá, porque é diferente. Acho que a gente tem que levar em consideração os contextos diferentes. Dá para fazer muita coisa aqui. Eu acho que os nossos 3 convidados falaram muito bem de coisas que estão sendo feitas, de coisas que podem ser feitas, e foi uma discussão muito interessante. Queria dizer para vocês que enviaram perguntas e não tiveram respostas, infelizmente, porque eu não consegui fazer todos a tempo, porque o debate foi muito, muito rico. Que essas perguntas serão encaminhadas, tá, para cada um dos participantes, e eles têm o contato para responder para vocês, então vocês terão respostas, tá? Aguardem. E queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que também tem um outro aspecto aí que foi comentado sobre pandemia, né? Eu acho que a gente não quis aqui abordar como é que vai ser as voltas, as competições, o futebol feminino pós-pandemia, porque realmente ninguém sabe como é que vai ser nada, né, gente? Está realmente tudo muito incerto, é difícil definir o que vai acontecer. Agora, eu vou ficar com uma frase positiva da minha capitã, que é a Aline Pellegrino, que sempre me traz um bom pensamento quando eu estou triste. e ela disse uma coisa que eu tenho repetido para todas as pessoas que me perguntam isso, né? As mulheres já sobreviveram a tanta coisa, né, nessa briga para jogar futebol, inclusive é uma proibição por lei, e elas resistiram tanto, e elas ainda resistem com relação a preconceito, investimento. A gente já, né, as mulheres já não têm investimento, já não têm verba, já estão assim brigando pelo pouco. Então, uma certeza que a gente tem é que o futebol feminino vai voltar, e vai voltar mais forte. Acho que as pessoas que estão aqui participando desse summit sabem melhor do que eu, estão aí tentando fazer a diferença. Obrigada mesmo a todos vocês. A gente tem que encerrar. E vamos seguir firme na luta, porque o futebol feminino veio para ficar e vocês têm um papel forte aí em fazê-lo crescer cada vez mais. Muito obrigada. Se alguém quiser ter alguma palavra, tem mais 1 minuto, gente. É isso. Só agradecer, Rê. Obrigada, Renata, obrigada, Romeu, obrigada, Marcelo.
que a gente possa seguir aí todos juntos em prol do desenvolvimento exponencial do futebol feminino que está acontecendo e que eu tenho certeza que vai continuar acontecendo. Só tenho a agradecer a vocês também, tá? Conte comigo para qualquer coisa. Boa noite. Parabéns, Federação Paulista de Futebol, parabéns, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e para vocês, mulheres maravilhosas que continuam acreditando no futebol, tenham certeza, vamos sobreviver e vamos voltar ainda mais fortes. O futebol feminino não se acaba com nenhuma pandemia, vendo a humanidade, vendo mulheres realmente dispostas e que amem o futebol, ele permanece sempre. Um grande beijo a todas vocês. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. A todos. Obrigada. E até o próximo painel.